Tudo bem, PC? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, Moreno, todo mundo que está em casa. Pois é, uma rodada que vinha até então tranquila, com boas arbitragens, porque o Daronco foi muito bem no Corinthians Sport, o Klaus apitou muito bem também, Vasco e Flamengo, um jogo absolutamente controlado, com um bom comportamento dos jogadores, que também ajudaram ali na condução da partida, e o Braulio também vinha bem, e aí aquele ditado que disse que a gente tem que esperar o jogo terminar para poder ampliando o espaço do corpo. A questão dos cartões no primeiro tempo não foi nem tanto em relação ao número de faltas, e sim por uma questão tática os cartões aplicados. E teve um momento até que tinham mais cartões do que faltas no jogo, né, PC? Exatamente, mas os cartões foram 6 no primeiro tempo, mas o do Edenilson, ele impede o ataque do Valência, ele agarra o Valência. É uma situação tática e não pela força da falta. O cartão aplicado para o Vitão, também em cima do Edenilson, que partia ali no meio-campo numa situação de ataque promissor e foi agarrado pelo Vitão. A entrada do Marlon em cima a entrada do Marlon em cima do Valência. Todos também, os cartões aí para vocês foram bem aplicados, e o único cartão que talvez poderia ter sido evitado foi o do Alan Patrick, que ele fez uma falta dura no Dodge, mas ele tinha sido agarrado primeiro. Se ele tivesse marcado a falta do Alan Patrick, não teria a continuidade da jogada, e depois os outros cartões no banco. Estava controlando bem, tentou controlar ali com os cartões. O Grenal é sempre muito difícil de apitar, mas aí vem o lance derradeiro, o lance que tem influência total no resultado do jogo, que é o lance que a gente vai debater, que vocês, com a nossa equipe também lá, que estava no campo, também já comentaram. Esse cartão do Alan Patrick foi forte, né, PC? Ficou no limite ali, não ficou? Bem no porque poderia ter machucado o jogador do Grêmio. Isso agora, porque com o quadril, ele acaba atingindo, por mais que ele tenha ido com as pernas e não tenha atingido muito com as pernas, mas com o quadril pega o tornozelo do jogador do Grêmio e não fica preso. Isso. Poderia ter machucado. Bem no limite, uma entrada dura, que fica ali naquele limite ali, né, do amarelo e vermelho. Talvez se ele tivesse tido a concentração de ter marcado aquela falta, porque ele foi claramente agarrado, não teria aquela consequência. Um cartão que fica ali no limite, e estava tocando muito bem o jogo. Agora, a questão do pênalti, e muitas pessoas devem estar se perguntando, poxa, por que ele foi chamado lá no VAR e mesmo assim manteve a decisão de campo? E aí vai, assim, de acordo com aquilo que nós debatemos na quarta-feira, sobre uma nova orientação que eu acho que vai causar muita confusão durante o campeonato, porque, de acordo com a nova orientação da comissão de arbitragem, eles entendem que o VAR não deve interferir. Ele acha que o VAR ele é um árbitro assistente de vídeo. Ele tem que recomendar a revisão e o árbitro de campo tem que decidir. Só que o árbitro de campo, ele vai lá com aquela convicção que ele teve no campo de jogo. Eu penso diferente. O VAR é um árbitro de futebol e ele tem que ter capacidade de fazer uma leitura e identificar o que é um erro claro. Se o VAR identifica um erro claro, ele tem que chamar o árbitro, se posicionar, mostrar os melhores ângulos e auxiliar ao árbitro a corrigir um erro claro. Então a gente vai ter nesse campeonato muitas revisões, e eles estão tentando tirar o peso do árbitro, do VAR, deixando a decisão para o árbitro de campo, mas para mim há um erro muito grande na orientação, e a gente vai ver muitas situações como essa. O VAR, ele tem que seguir o que é o lema do protocolo do IFAB. É isso. O curioso é que aqui eles querem reinventar o VAR. Porque o VAR foi originalmente criado para uma finalidade, que aqui eles estão querendo definir como o VAR deve ser usado, ao contrário do que se faz no mundo todo. É isso, não é, o VAR, no papel dele, não é dar uma segunda chance para o árbitro ir lá no monitor. Não, o papel do VAR é interferir em erros claros. Erro claro e óbvio. E esse lance, para mim, ele entra nessa categoria. E hoje o VAR tentou salvar o Braulio. Tentou. Né? Hoje o erro tá todo na conta dele, porque o VAR foi lá e falou, amigo, vem. Tô te dando uma chance. Tentando te ajudar, tô te dando a segunda chance. Mas... O Braulio foi lá e... Juro, eu tô curioso para ouvir o áudio. Essa daí. Eu tô, assim... Para tentar entender, por mais que na minha cabeça seja completamente injustificável, para tentar entender o que pode ter passado, a explicação para ele, para não marcar um pênalti que, gente, é muito claro, é muito óbvio. E, inclusive, nessa explicação, Moreno, pode ser que a gente ouça já uma participação do VAR com essa nova orientação, porque antigamente o VAR era mais incisivo. Ele, olha, vem que foi pênalti. A revisão para um possível pênalti. Repare como o jogador deixa a perna. Ele era mais incisivo. Argumentava. Agora não, o VAR tá assim, olha, vem aqui para você decidir. E essa é a orientação equivocada da comissão de arbitragem, porque eles estão tentando tirar o peso do VAR
E o árbitro de campo, ele vai lá e acaba ficando com a mesma convicção que ele estava no jogo. Isso não é pouco, é muito pênalti, né, PC? Muito, porque olha só, o Braulio, ele tá lá, ele tá vendo as costas dos jogadores. E, de repente, no campo de jogo, pode ser que ele tenha uma avaliação de um contato lateralizado, de um contato que está sendo lateral. Só que, no entanto, o contato é produzido por aquela perna, pela alavanca que o Aguirre fez no momento que o Aravena chega primeiro, toca na bola. E olha só, não é um contato aqui lateral, um jogo de corpo lateralizado, não. É com a perna. Repara a perna direita do Aguirre, como vai, lá na coxa do Aravena, a jogada que inicia lá com o Thiago Volpe, aí tem o desvio, tem a assistência do Cristaldo, o Aravena é mais rápido, toca na bola, e ele pode ter tido essa olha, ele até bate meio que no ombro, entendendo que é um contato lateralizado, mas ele não vê a perna. Olha essa imagem lateral. Que, na verdade, não tem contato no ombro, né? Nem tem o contato. É diferente daquilo que ele viu no campo de jogo. É isso, é diferente do que ele viu no campo de jogo. E a imagem por trás do gol é muito clara. É muito clara. Ele tá com a visão limpa, né? A visão limpa, é uma alavanca. Ele faz uma alavanca com a perna direita de maneira imprudente, chega atrasado de maneira imprudente e impede a passagem do... Isso, o Aravena, mesmo se quisesse, não conseguia seguir no lance. Não conseguiria, porque ele tem essa ação, né? Com a perna direita, ampliando a perna ali, na coxa do Aravena. Pênalti muito claro, mas é muito, muito claro. E é um erro gravíssimo da arbitragem. E a comissão de arbitragem tem culpa nessa orientação que, no meu ponto de vista, é completamente equivocada. É o tipo do lance que é o resultado do jogo definido ali, né? É isso. É um dos últimos lances do jogo. E é um dos lances, assim, até aqui, esse início de Campeonato Brasileiro, para mim, é um dos lances mais absurdos que eu já vi nesse início de campeonato. E que acaba sendo potencializado e ganha um peso ainda maior. O que poderia ser o gol da vitória, né? E de um Grenal, né? E uma invencibilidade que se mantém. O Grêmio poderia quebrar uma escrita aí de 7 jogos sem vencer o maior rival. Se fizesse o gol de pênalti, né? Caso o pênalti tivesse sido marcado, poderia ter mudado essa história. É isso aí, PC. Hoje foi fácil até, né? Obrigado. Nossa, muito claro. Já tinha dado boa Páscoa pro PC, já estava indo para cá.